O CEO milionário deixou sua esposa por outra mulher anos depois. Ele chorou quando a viu com a filha que nunca conhecera. Alexandre Blake sempre acreditara ser o tipo de homem que podia separar seu coração de sua ambição. Desde o dia em que fundou sua primeira empresa, construiu sua vida sobre a disciplina, as decisões calculadas e a convicção de que nada deveria importar mais que o sucesso. Usava o mesmo estilo de terno sob medida todos os dias, tecido escuro que realçava seus frios olhos azuis, e se cercava de pessoas que admiravam sua precisão e temiam seu julgamento. Quando se casou com Skyler, alguns de seus colegas se surpreenderam. Ela era tudo o que ele não era: calorosa, esperançosa, demasiadamente disposta a ver o bem nas pessoas. Ela era linda. Seu cabelo loiro brilhava com qualquer luz, e por um breve tempo ele quase se convenceu de que sua suavidade não seria um obstáculo. Mas, com os anos, a lacuna entre eles se alargou até se tornar um abismo que nenhum dos dois soube como cruzar. Skyler tentou, repetidamente, lembrá-lo de que eles deviam construir uma vida juntos, em vez de apenas existir, como dois estranhos que compartilhavam o mesmo endereço. Deixava pequenos bilhetes em sua pasta, mensagens que diziam que o amava ou que sentia sua falta, mas ele raramente os desdobrava. Quando ela pedia para jantarem em casa em vez de fazerem todas as refeições no trabalho ou em restaurantes, ele prometia que faria, mas de alguma forma nunca o fazia. Ela dizia a si mesma que era apenas a pressão de sua carreira, que melhoraria assim que a próxima fusão fosse finalizada. Mas em seu coração ela sabia que ele estava escolhendo mantê-la à distância, porque era mais fácil para ele não se importar demais. Foi uma noite como outra qualquer quando tudo finalmente se quebrou. Ela o esperara na sala de estar, com as mãos entrelaçadas no colo, a suave luz amarela presa em seu cabelo. Ela já chorava muito antes de ele chegar em casa, mas havia enxugado o rosto e tentado acalmar a respiração. Ela não queria parecer histérica, só queria que ele a ouvisse. Ele largou o celular com a impaciência praticada de um homem que pensava que cada conversa era uma distração de algo mais importante. Antes que ele pudesse falar, ela disse seu nome, e algo em sua voz o fez parar. Eu não posso continuar fingindo que isso não me machuca, sussurrou ela. Ele não respondeu. Ela o olhou, buscando até mesmo um vislumbre do homem com quem se casara, mas tudo o que viu foi esgotamento e indiferença. Ela disse que sentia que estava desaparecendo, que não conseguia lembrar a última vez que ele perguntara o que ela precisava. Sua voz falhou quando disse que o amava, mas que não sabia mais como viver assim. Ele permaneceu em silêncio por tanto tempo que ela pensou que talvez ele se virasse e fosse embora sem dizer uma palavra. Em vez disso, ele soltou um suspiro lento, sua expressão neutra, e disse: Eu também não posso continuar com isso. Eu preciso de uma vida diferente. Sua garganta se fechou e ela pressionou uma mão no peito, como se pudesse impedir seu coração de se partir. Uma vida diferente, ela repetiu. Ela o sentiu como se estivessem discutindo um orçamento trimestral em vez do fim de tudo o que ela já tivera importância. Sinto muito, disse ele, embora não soasse arrependido. Eu simplesmente não posso continuar fingindo que este casamento funciona. O resto foi um borrão. Ele saiu de casa sem olhar para trás e ela ficou sentada ali na beirada do sofá, atordoada demais para chorar. Ela não soube então que no momento em que ele fechou a porta, fechou o capítulo de sua vida que nunca poderia ser reaberto. Não sabia que já carregava uma parte dele que passaria anos desejando ter ficado para conhecer.
Skyler não foi embora imediatamente, porque por vários dias não conseguiu se convencer de que realmente havia acabado. Ela acordava todas as manhãs esperando ouvir seus passos familiares fora da porta do quarto, ou o som abafado de sua voz em uma ligação de negócios. Quando as horas passavam em silêncio, a verdade começava a afundar em seus ossos como algo frio e pesado. Ela se movia pelos cômodos de sua casa como uma convidada que ficara tempo demais, tocando o encosto da cadeira onde ele sempre pendurava seu paletó, passando os dedos pelo balcão liso da cozinha onde ele costumava deixar sua pasta, sentindo-se menor cada vez que percebia que ele nunca voltaria. A cama parecia grande demais. O silêncio era insuportável. Ela tentou preenchê-lo com música e telefonemas para os poucos amigos em quem ainda confiava, mas nada podia disfarçar o fato de que estava sozinha. Pensou que se sentiria com raiva, mas na maior parte sentia-se oca. Era como se todos os anos tentando mantê-los juntos a tivessem esgotado da força para odiá-lo adequadamente. Queria gritar com ele, exigir uma explicação de por que ele escolhera outra mulher, mas a última conversa que compartilharam repetia-se em sua mente repetidas vezes. O tom neutro de sua voz quando ele disse que precisava de uma vida diferente foi pior do que qualquer grito. Soara tão certo, tão decidido, que não restava esperança pela qual lutar. Ela começou a entender que nada do que ela pudesse ter dito o faria ficar. Quando percebeu que estava atrasada, que seu corpo estava lhe dizendo algo que ela não ousara imaginar, ela se sentou no chão do banheiro com a mão plana sobre a barriga, seu coração batendo tão forte que ela pensou que poderia desmaiar. Por muito tempo ficou ali, olhando para o teste em sua mão e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Era quase cruel a rapidez com que o conhecimento mudava tudo. Ela não era mais apenas uma mulher abandonada, agora era uma mãe, independentemente de ele voltar ou não. A ideia a aterrorizou. Também lhe deu o menor vislumbre de propósito na escuridão. Ela sabia que não podia ficar naquela casa, cercada por fantasmas de uma vida que já havia perdido. Começou a fazer as malas lentamente, metodicamente, dobrando suas roupas com mãos que não paravam de tremer. Levou apenas o que precisava, deixando para trás as coisas que haviam sido parte de sua história compartilhada. As fotos emolduradas na prateleira, a louça do casamento, a flor prensada que ele lhe dera outrora nos primeiros dias, quando ele ainda sabia ser terno. Quando fechou a mala, sentiu que havia se despojado de uma pele que nunca mais poderia usar. Mudou-se para uma pequena cidade a 2 horas de distância, onde ninguém conhecia seu sobrenome. O proprietário não perguntou por que ela precisava do lugar imediatamente, ou por que sua voz tremia ao entregar o depósito. O apartamento era pequeno, apenas uma sala de estar e um quarto, mas era limpo e tranquilo, e era dela. Ficou acordada na primeira noite ouvindo os ruídos desconhecidos dos canos antigos, e percebeu que estava mais assustada do que nunca. Mas também sentiu algo próximo ao alívio, porque pelo menos ali ela não teria que fingir. Quando sua barriga começou a inchar sob suas roupas, ela a abraçava todas as manhãs antes de sair da cama, lembrando a si mesma de que não estava realmente sozinha. Em sua primeira consulta médica, sentou-se na sala de espera com as mãos firmemente entrelaçadas no colo, perguntando-se se algum dia se sentiria forte o suficiente para fazer aquilo sozinha. Mas quando ouviu os batimentos cardíacos rápidos e constantes, fechou os olhos e deixou escapar um único soluço da garganta. Foi o primeiro som que fizera em semanas que não era apenas dor.
Encontrou trabalho em uma pequena livraria a qual não se importava que ela estivesse grávida. A dona, uma mulher chamada Nancy, com um sorriso gentil e olhos cansados, a deixava sentar atrás do balcão quando seus pés começavam a doer. Skyler aprendeu a classificar as entregas e a empilhar as vitrines, grata por algo que ocupasse sua mente. À noite, deitava-se com a mão sobre a curva de sua barriga, sussurrando promessas ao bebê que carregava. Prometeu que nunca iria embora, prometeu que tentaria todos os dias ser suficiente para as duas. Ela sabia que não podia mudar o que Alexandre havia feito. Não podia desfazer a escolha que ele fizera de ir embora, mas podia escolher algo diferente para si mesma e para sua filha. E na quietude daquele pequeno apartamento, decidiu que sobreviver seria a primeira coisa que ensinaria a sua filha. Os meses que se seguiram foram medidos em pequenos marcos privados que mais ninguém viu. Skyler os contou com cuidado. A primeira vez que sentiu o bebê se mover dentro dela, como uma promessa que ela não tinha certeza de merecer. O dia em que encontrou o berço de segunda mão que alguém havia deixado ao lado da lixeira e passou horas limpando-o, o momento em que viu seu reflexo no espelho do banheiro e quase não reconheceu a mulher que a olhava. Suas bochechas haviam afundado, seu cabelo pendia em uma trança flácida sobre o ombro e seus olhos estavam cansados de uma maneira que ia além da falta de sono, mas também havia algo mais firme em sua expressão, uma calma determinação que ela não sabia que possuía até que não houvesse outra opção. Ela parou de acompanhar as notícias sobre Alexandre, embora às vezes seu nome ainda a encontrasse por acidente. Uma vez, quando estava na fila do supermercado, olhou para uma revista brilhante, perto do caixa, e viu seu rosto olhando para ela. Ele parecia o mesmo de sempre, impecável em seu terno escuro, um sorriso ensaiado nos lábios. A manchete o chamava de visionário. Ela virou a revista de cabeça para baixo e colocou suas compras na fita, suas mãos tremendo tanto que quase deixou o pão cair. A caixa perguntou se estava tudo bem e Skyler assentiu sem olhar em seus olhos. Caminhou para casa com sua sacola de compras apertada contra o peito, repetindo em silêncio que já não importava, que ele não importava. Mas, naquela noite, depois de guardar as compras e sentar-se na beirada de sua cama, ela se permitiu a verdade que nunca dizia em voz alta. Uma parte dela ainda sentia falta da ideia dele, do homem que amara antes que ele decidisse que precisava de uma vida diferente. Quando sua filha finalmente chegou nas primeiras horas de uma fria manhã de outono, Skyler sentiu um medo tão grande que quase a esmagou. Estava sozinha na pequena sala de parto, agarrando os trilhos da cama enquanto as enfermeiras se moviam energicamente ao seu redor. Ela nunca imaginara trazer um filho ao mundo sem uma mão para segurar. Mas, quando veio a última contração e ela ouviu um grito agudo e indignado, algo dentro dela se abriu de repente. A enfermeira colocou o bebê em seu peito e Skyler olhou para baixo para um rostinho pequeno e perfeito, emoldurado por cabelo escuro, que já lhe lembrava alguém que ela não estava pronta para perdoar. A bebê piscou olhando para ela com claros olhos azuis, e toda a solidão do último ano se dissolveu em um instante. Ela a chamou de Olivia, inteira naqueles primeiros dias em casa. Skyler sentiu que estava aprendendo a respirar novamente. Cada rotina, alimentar, embalar, trocar pequenas fraldas, foi desajeitada no início. Ela chorava com tanta frequência quanto o bebê. Mas quando Olivia enrolou um dedo em sua pequena mão, Skyler descobriu que ainda havia espaço dentro de seu coração para um amor puro e sem a mancha da decepção.
O dinheiro era escasso de uma maneira que às vezes a mantinha acordada à noite. O trabalho na livraria terminou quando ela não conseguia ficar atrás de um balcão com um recém-nascido preso ao peito. Encontrou trabalho limpando escritórios após o expediente, carregando Olivia em seu sling, parando a cada poucos minutos para ver se ela ainda estava dormindo. Algumas noites, ela chegava em casa tão exausta que achava que suas pernas cederiam nas escadas. Mas mesmo quando seu corpo doía e sua mente estava turva de preocupação, nem uma única vez desejou ter escolhido de outra forma. Olivia era a única parte de sua vida que sentia que nunca havia sido um erro. Quando Olivia teve idade suficiente para rir, para agarrar seu cabelo e balbuciar sem sentido, Skyler começou a sentir que as primeiras e frágeis peças de si mesma estavam se unindo novamente. Ela aprendeu a parar de imaginar como teria sido se Alexandre tivesse ficado. Parou de imaginá-lo na sala de parto ou ao seu lado na mesa da cozinha. Em vez disso, focou-se em cada milagre comum. O peso de sua filha dormindo em seu peito, a suavidade de seu cabelo sob a palma de Skyler, a forma como sua risada preenchia cada espaço vazio. Ela dizia a si mesma que aquilo era suficiente, que a vida que estava construindo não precisava da sombra dele nela. Mas algumas noites, depois que Olivia finalmente cedia ao sono e o apartamento ficava silencioso novamente, Skyler ficava ao lado da janela, olhando para o poste de luz que brilhava através das árvores. Ela pressionava a mão contra o vidro e admitia na escuridão que não importava quanto tempo passasse. Uma pequena parte dela ainda queria que ele visse o que ela havia deixado para trás. Ela não queria sua pena nem suas desculpas. Apenas queria que ele soubesse que o que ele havia abandonado se tornara algo lindo sem ele. E então ela se virava e fechava as cortinas, porque se recusava a deixar que aquele desejo moldasse sua vida por mais tempo. Quase 4 anos haviam se passado desde a última vez que Skyler vira Alexandre, quando tudo o que ela pensava ter enterrado ressurgiu com um único encontro inesperado. Ela não planejava estar em lugar algum perto da cidade que ele chamava de seu domínio. Nem sequer planejava sair da cidade naquela manhã. Mas Olivia desenvolvera uma tosse que a preocupou o suficiente para conseguir a primeira consulta que pôde, que acabou sendo na clínica infantil, em frente a uma das altas torres de vidro que ainda ostentavam o nome de Alexandre em letras prateadas sobre a entrada. Ela disse a si mesma que não importava. Entraria e sairia. Ninguém a veria. Nenhum fantasma se levantaria por trás daquelas janelas, com espelhos para lembrá-la do quanto havia perdido. Ela agasalhara Olivia em seu casaco rosa quente, aquele com os botões grandes com os quais ela adorava brincar. Na viagem de ônibus, a menina adormeceu, apoiada em seu ombro, e Skyler fechou os olhos, respirando o cheiro suave de seu cabelo. Por um momento, sentiu-se firme, como se tudo o que havia reconstruído não pudesse ser abalado por um lugar ou uma memória. Quando chegaram, ela carregou Olivia pelos degraus da clínica, sorrindo quando a recepcionista elogiou os brilhantes olhos azuis de sua filha. Aqueles olhos eram o único traço que ela nunca conseguiu explicar. Todos presumiam que eram da família de Skyler, e ela nunca os corrigiu. Ela disse a si mesma que devia a verdade a Olivia um dia, mas ainda não estava pronta para contá-la. A consulta foi rápida, nada sério, apenas um resfriado persistente. Elas saíram da clínica quando a luz da tarde transformava o vidro das torres de escritórios em placas de ouro. Skyler deveria ter caminhado direto para o ponto de ônibus.
Deveria ter mantido a cabeça baixa e nunca ter olhado para trás. Mas enquanto ajustava o cachecol de Olivia, sentiu a inconfundível sensação de que estava sendo observada. Lentamente, ela olhou para o outro lado da praça e sua respiração parou tão bruscamente que ela pensou que poderia se afogar. Alexandre estava parado nos degraus de seu prédio, ladeado por 2 homens de terno que lhe diziam algo, mas ele não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos nela. Ela não tinha ideia de quanto tempo ele estava ali, o quanto dela ele já havia absorvido. Tentou olhar para longe, mas não conseguiu. Os anos desapareceram em um instante, e ela tinha 26 anos novamente, parada em sua cozinha, enquanto ele lhe dizia que precisava de uma vida diferente. Por vários batimentos, eles apenas se olharam através do espaço que havia crescido entre eles. O rosto dele estava mais velho, mais marcado ao redor dos olhos, mas o choque nele era inconfundível. Ela não sabia o que ele via quando olhava para ela, se reconhecia a mulher que ele deixara ou se agora ela era uma estranha para ele. Uma dúzia de pensamentos colidiu em sua mente. Ela deveria ir embora. Deveria se proteger Olivia. Mas suas pernas não se moveram. Então, lentamente, seu olhar pousou na menina ao seu lado, segurando sua mão. Skylar sentiu o ar deixar seus pulmões ao perceber que aquele era o momento que ela tanto temera e, secretamente, desejara, o momento em que ele via a prova inegável de tudo o que ele escolhera abandonar. Seus olhos se arregalaram e seus lábios se separaram como se fosse chamá-la, mas nenhum som saiu. Olivia olhou para ela, confusa com a tensão repentina, e apertou sua mão. Skylar engoliu em seco com dificuldade. Sabia que não podia deixar que ele fosse o primeiro a falar. Não queria que a lembrança daquele dia de sua filha começasse com o som de sua voz. Então ela se agachou e afastou uma mecha de cabelo da bochecha de Olivia, sua mão tremendo um pouco. "Vamos, querida", disse ela com a maior calma possível. "Hora de ir para casa." Mas quando ela se endireitou, Alexandre já havia percorrido metade da distância entre eles. Ela o viu se mover com uma determinação que discordava do choque ainda gravado em suas feições. Um de seus colegas o chamou, mas ele não se virou. Seus olhos estavam fixos em Olivia, depois nela, e Skylar sentiu o chão inclinar-se sob seus pés. Ele parou a poucos passos de distância, respirando com dificuldade como se tivesse corrido o caminho todo. "Skylar!" disse ele, e seu nome em seus lábios fez algo afiado e doloroso se contorcer em seu peito. Ele a olhou como se precisasse que ela confirmasse o que ele já sabia. Sua voz estava rouca quando voltou a falar. "É ela!" Skylar levantou o queixo, recusando-se a estremecer. Viu uma multidão se reunindo ao redor deles nas bordas da praça, pessoas fingindo não olhar. Ela não se importou, carregara aquela verdade sozinha por tempo demais para ter vergonha dela agora. "O nome dela é Olivia", disse ela com calma, "e sim, ela é sua filha." O último rastro de cor drenou de seu rosto. Por um momento ela pensou que ele poderia cair. Sua mão se levantou para cobrir a boca, e em seus olhos ela viu algo que nunca pensou que veria nele. Um arrependimento cru e nu. O mundo ao redor continuou se movendo. Carros, vozes e sombras da tarde. Mas para Skylar, o tempo parou. Ela não sabia o que ele diria a seguir. Não sabia o que se permitiria ouvir. Tudo o que sabia era que nada mais seria o mesmo. Por um longo momento, Alexandre ficou ali na frente dela, sua respiração agitada, como se cada palavra que ele precisava o tivesse abandonado.
A fachada polida de vidro atrás dele refletia a imagem do homem em que se tornara ao longo dos anos, poderoso, sereno, inalcançável. Mas, parado ali, com a luz do sol da tarde presa no cabelo de Olivia e o olhar de Skylar fixo no seu, ele não se parecia em nada com aquela figura. Parecia alguém cuja base inteira acabara de rachar. Skylar tentou manter a calma, mas por dentro sentia como se estivesse parada perto demais da borda de um penhasco. Olivia se agarrou mais à sua perna, sentindo o peso do momento, embora não o entendesse. Skylar pousou a mão suavemente no ombro de sua filha e se forçou a respirar calmamente, porque não deixaria que ele a visse assustada. A mão de Alexandre se afastou de sua boca e ele engoliu em seco com dificuldade. Quando finalmente falou, sua voz soava rouca e desconhecida. Eu não sabia, disse ele. As palavras pareciam ser arrancadas dele como algo doloroso. Skylar, eu juro, eu não sabia que você estava grávida quando fui embora. Ela não respondeu imediatamente porque havia imaginado aquela conversa muitas vezes. Em sua mente, ela sempre estivera preparada para liberar toda a raiva que guardara todos aqueles anos. Mas agora que ele estava ali, olhando para ela não com arrogância, mas com algo parecido com devastação, sua voz foi mais calma do que ela esperava. Você não quis saber, disse ela. Você se certificou de não ter que saber. Ele fechou os olhos e soltou uma expiração trêmula, como se estivesse se preparando para a verdade que havia evitado. Você tem razão, admitiu ele. Eu não queria olhar de muito perto porque tinha medo do que encontraria. Pensei que se mantivesse distância eu poderia seguir em frente. Mas eu não segui em frente, Skylar. Nem por um dia. Ela olhou para ele então. De verdade. E viu que havia linhas em seu rosto que ela não notara antes. Pequenas traições do tempo e da forma como ele mudava um homem, admitisse ou não. Uma parte dela sentiu um lampejo de satisfação cruel ao ver que ele não havia sido imune às consequências. Mas não havia alívio nisso. Não lhe devolveu as noites que passara sozinha com um bebê com febre ou as manhãs em que acordava se perguntando como manteria as luzes acesas. Ela sentiu a garganta apertar, mas se recusou a desviar o olhar. Por que agora? Perguntou ela. Por que vir aqui? Por que tentar falar comigo afinal? Ele hesitou, como se estivesse procurando uma resposta que não soasse vazia. Porque eu a vi, finalmente disse ele. Sua voz baixa. E naquele momento eu soube que havia cometido o pior erro da minha vida. Seu olhar pousou em Olivia, que ainda estava agarrada a ela, olhando-o com olhos grandes e incertos. Ela se parece com você, sussurrou ele. Mas quando ela olhou para mim, foi como me ver novamente. E eu nem sei o nome dela. A confissão fez algo em sua compostura, uma pequena rachadura que ele não pôde selar totalmente. Ele engoliu em seco e alisou o cabelo de Olivia, precisando de algo sólido para tocar. Você não tem direito de esperar nada de nós, disse ela. Você foi embora. Você me deixou para resolver isso sozinha. Não me importo com o que você lamenta. Seus olhos se ergueram e pela primeira vez ela os viu cheios de algo sem reservas e dolorosamente humano. Eu não espero perdão, disse ele. Não espero que você me deixe entrar. Mas, por favor, posso pelo menos falar com ela? Skylar sentiu seu pulso martelar em sua garganta. Tudo nela queria dizer não, para proteger o pequeno e seguro mundo que havia construído ao redor de sua filha. Mas ela olhou para Olivia e pensou em quantas vezes ela perguntara onde estava seu pai. Por que ela não tinha um como as outras crianças da creche? E ela soube que teria que enfrentar aquele momento mais cedo ou mais tarde. Era melhor que acontecesse em seus termos do que por acidente mais tarde.
Ela se ajoelhou ao lado de Olivia e encontrou o olhar confuso de sua filha. Liv, disse ela suavemente, sua voz tremendo um pouco. Este é alguém que conheceu a mamãe há muito tempo. Olivia a estudou com solene curiosidade. Então, olhou para Alexandre. Sua pequena testa se franziu. A garganta de Skyler apertou ainda mais, mas ela se forçou a continuar. O nome dele é Alexandre, disse ela. Ele é seu pai. A palavra caiu entre eles como algo pesado demais para levantar. Por um instante ninguém falou. Então Olivia voltou a olhar para ela, os olhos arregalados. Ah, papai, disse ela, provando a palavra como se fosse um idioma estrangeiro. Skyler fechou os olhos e soltou um suspiro que não percebera que estava contendo. Quando voltou a olhar, Alexandre havia se ajoelhado, seu rosto pálido e aflito, e já não havia nada polido ou poderoso nele. Parecia simplesmente um homem que finalmente percebera o custo de tudo o que havia jogado fora. Alexander não soube por quanto tempo ficou ajoelhado ali no pavimento, mas finalmente percebeu quantas pessoas estavam diminuindo a velocidade para olhar. Ele não se importou. Por anos, ele construíra sua reputação sobre nunca deixar a emoção interferir em suas decisões. Mas, parado ali, em frente a Skyler e a menina que não sabia que existia, sentiu que o homem em que se tornara era um estranho para ele agora. Ele olhou para Olivia, que o observava com a atenção calma e séria que as crianças às vezes davam às coisas que não entendiam completamente. Seus olhos azuis eram tão parecidos com os seus que seu peito doía. Queria se aproximar dela, dizer algo que tornasse aquilo mais fácil, mas não tinha ideia de como falar com uma menina cujos primeiros anos ele perdera completamente. Skyler se moveu ao lado de sua filha, sua mão pousada protetoramente em seu ombro. Não havia mais raiva em sua expressão, apenas uma espécie de cautela cansada que o fazia sentir-se ainda menor. Ele entendeu que ela estava permitindo aquele momento não por ele, mas por Olivia. Aquele conhecimento o humilhou mais do que qualquer fracasso nos negócios. Ele engoliu em seco, tentando acalmar sua voz, e disse a única coisa que lhe ocorreu. Olá, Olivia, eu consegui. Seu tom suave, incerto. Eu sinto muito por não ter estado aqui antes. A menina inclinou a cabeça, estudando-o da mesma forma que estudaria algo desconhecido, mas interessante. E ele sentiu sua garganta apertar com o esforço que lhe custava não chorar. Skyler falou em seguida, sua voz calma, mas firme. Você precisa entender que ela não te conhece, disse. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que isso faça sentido para ela. Ele assentiu imediatamente. Eu não espero nada, disse rapidamente. Só não pude ir embora de novo. Eu tinha que pelo menos olhar nos olhos dela e dizer que sei que falhei. Seu olhar desviou-se para a calçada, e o sinto muito se espalhou entre eles, cheio de todas as coisas que nenhum dos dois ousava dizer. Olivia mudou seu peso de um pé para o outro, depois procurou a mão de sua mãe. Skyler olhou para baixo e deu-lhe um aperto tranquilizador antes de encontrar os olhos de Alexandre novamente. Estávamos prestes a ir para casa, disse ela. Não havia convite em seu tom, mas também não havia uma dispensa final. Ele entendeu que aquilo era tudo o que ela podia oferecer, e era mais do que ele merecia. Assentiu novamente, sentindo-se instável. Posso acompanhá-las, disse. Sua voz baixa. Se vocês não se importam. Skyler hesitou, e por um momento ele teve certeza de que ela recusaria. Mas depois de uma longa pausa, ela assentiu levemente.
Virou-se para Olivia e afastou seu cabelo da testa. "Pegaremos o ônibus para casa, querida", murmurou ela. Olivia olhou entre eles com olhos grandes e interrogativos, mas não protestou. Skyler subiu a alça de sua bolsa mais para cima em seu ombro e começou a caminhar em direção à esquina. Alexandre se posicionou alguns passos atrás delas, temeroso de se aproximar demais. Eles se moveram lentamente pela calçada enquanto as sombras se alongavam e Alexandre percebeu que estava memorizando cada detalhe, a forma como Olivia saltava sobre as rachaduras no pavimento, a forma como Skyler continuava olhando para trás para ter certeza de que ele não havia desaparecido. Ele queria dizer a ela que não iria embora novamente, mas sabia que palavras não significavam nada sem provas. Pensou em todos os aniversários e histórias para dormir que ele havia perdido. Todas as noites em que Skyler estivera sozinha. E se perguntou como se convencera de que o sucesso valia mais do que aquilo. Quando chegaram ao ponto de ônibus, Skyler se virou para olhar para ele. Sua expressão era cuidadosa, serena, mas ele podia ver o lampejo de incerteza em seus olhos. "Você não pode esperar que ela entenda o que você é para ela, ainda", disse ela. "Não vou deixar que você a confunda ou que faça promessas que não cumpre." Ele sentiu o peso de seu olhar e assentiu. "Não estou pedindo que confie em mim", disse ele. "Só peço a oportunidade de estar aqui, de fazer isso do jeito certo, mesmo que seja tarde demais." Uma buzina soou quando o ônibus se aproximou e Olivia se virou. Seu rostinho se iluminou com o som familiar. Skyler pegou sua mão e a guiou para as portas abertas. Antes de subir, ela olhou para ele uma última vez. Sua voz era muito suave quando falou. "Eu não sei se algum dia poderei te perdoar", disse ela, "mas ela merece a verdade." Ele engoliu em seco com dificuldade, sentindo que algo se soltava dolorosamente em seu peito. "Eu sei", disse ele simplesmente. E então ela se virou, levando Olivia para os degraus em direção ao ônibus. Quando as portas se fecharam, Olivia pressionou a mão contra a janela, suas palmas pequenas e hesitantes contra o vidro. Alexandre levantou sua própria mão em resposta e, por um momento fugaz, seus olhos azuis encontraram os dela. Quando o ônibus se afastou, ele ficou ali muito tempo depois de ela ter desaparecido, sentindo que finalmente começava a entender tudo o que havia perdido e tudo o que ainda esperava encontrar. Alexander voltou para aquele mesmo ponto de ônibus no dia seguinte, porque não sabia o que mais fazer. Disse a si mesmo que tinha reuniões, ligações, uma vida que ainda precisava de sua atenção. Mas nada daquilo parecia real agora. Tudo em que conseguia pensar era na forma como Olivia o olhara através do vidro, sua mão pressionada contra a janela, como se não tivesse certeza se deveria acenar ou não. Passou a noite em um hotel a apenas alguns quarteirões de onde Skyler morava, olhando para o teto enquanto o amanhecer rastejava lentamente pelas paredes desconhecidas. Cada hora que passava, tornava mais claro que ele não podia fingir que sua vida tinha sentido sem tentar consertar as coisas, por mais desesperador que parecesse. Quando a primeira luz da manhã tocou as copas das árvores, ele caminhou pelo bairro por mais de 1 hora antes de, finalmente, criar coragem para se aproximar de seu prédio. Era pequeno, mais antigo do que ele esperava, com a tinta descascando na borda e um lance estreito de escadas que levava à porta. Tentou não imaginar Skyler carregando as compras por aquelas escadas enquanto Olivia puxava sua manga. Nunca havia pensado muito em como ela vivia, muito certo de que, se precisasse de algo, teria pedido. Agora percebia que ela nunca confiara o suficiente nele para acreditar que ele ajudaria.
Esperou na calçada, inseguro se bater na porta dela sem aviso era a coisa certa a fazer. Queria respeitar seus limites, mas também não suportava a ideia de que, se ele fosse embora agora, ela pensaria que ele havia mudado de ideia novamente. Ainda estava lá quando a porta finalmente se abriu. Skyler apareceu primeiro, vestida simplesmente com jeans e um suéter cinza macio, com o cabelo preso para trás. Ela parecia cansada, mas quando seus olhos encontraram os dele, estavam claros e firmes. Olivia a seguiu um momento depois, segurando um pequeno coelho de pelúcia contra o peito. Por um longo momento, nenhum deles falou. A rua ao redor começou a se encher com os sons da manhã, o barulho dos caminhões de entrega, um cachorro latindo em um quintal próximo, as risadas das crianças mais abaixo na quadra. Tudo parecia estranhamente abafado, como se ele estivesse vendo de trás de um vidro grosso. Finalmente, Skyler levantou o queixo, sua voz calma. "Você pode nos acompanhar até a escola se quiser", disse ela. E embora suas palavras fossem simples, ele sentiu que se estabeleciam em seu peito como algo frágil que ele não ousava tocar muito rapidamente. Ele assentiu, seguindo-as no passo delas, enquanto começavam a caminhar pela calçada rachada. Olivia não disse nada no início. Manteve os olhos nos sapatos, sua pequena mão firmemente enrolada na de sua mãe. Ele não a pressionou a olhar para ele, apenas a observou e tentou memorizar a forma como o topo de seu cabelo se partia perfeitamente sobre a curva de sua cabeça, como a bainha de seu casaco rosa roçava seus joelhos enquanto ela caminhava. Ele havia perdido cada pequeno detalhe e sabia que nunca poderia recuperar aquele tempo. Skyler não tentou preencher o silêncio e ele se sentiu grato. Eles chegaram à esquina onde os portões da escola estavam abertos. As crianças entravam em tropel com mochilas brilhantes. Olivia finalmente olhou para ele, sua expressão cautelosa, mas curiosa. Ele se agachou para poder olhá-la nos olhos, sem dominá-la. "Olá de novo", disse ele suavemente, e para sua surpresa, ela não se encolheu. Ela estudou seu rosto como se estivesse tentando decidir o que fazer com ele. Então mudou seu peso e virou o rosto para o quadril de sua mãe, escondendo-se. Ele sentiu algo afiado se contorcer por trás de suas costelas, mas não deixou transparecer. Sabia que era o que merecia. Skyler tocou o cabelo de Olivia, alisando-o para trás. Então, olhou para ele. "Ela é tímida perto de pessoas que não conhece bem", disse ela. "Você não pode esperar que ela se sinta confortável imediatamente." Ele assentiu rapidamente. "Eu não espero", disse. "Vou esperar o tempo que for necessário." Ele se levantou novamente e se afastou, dando-lhes espaço. O olhar de Skyler permaneceu no dele por mais um momento, procurando, medindo, e então ela assentiu uma vez. "Estaremos aqui às 3, disse ela. "Se você quiser vir então." Ele engoliu em seco, incapaz de falar por causa do nó em sua garganta. Apenas assentiu, e ela se virou para guiar Olivia para dentro. Ele as viu caminhar pelos portões, até desaparecerem na multidão. O resto do dia passou em câmera lenta. Tentou se concentrar em suas chamadas de trabalho no lobby do hotel. Mas toda vez que fechava os olhos, tudo o que via era o rostinho de Olivia, virando-se timidamente. Às 2:45 ele já estava esperando na esquina. Quando reapareceram, Olivia segurava um pedaço de papel pardo pintado com flores amarelas brilhantes. Ela falava baixinho com Skyler. Sua mão livre gesticulava enquanto descrevia algo importante. Ela não o notou até que estivessem quase ao seu lado. Quando o fez, ela parou, seus olhos se arregalaram e olhou para a mãe. Skyler esperou, dando a ela uma chance para que decidisse por si mesma.
Lentamente, Olivia se aproximou dele, levantando sua obra de arte para ele ver. Ele se ajoelhou novamente, seu coração batendo tão forte que mal conseguia ouvir. Estas são flores, disse ela com uma voz pequena. Eu as pintei para a mamãe. São lindas, disse ele, e pela primeira vez sua voz não tremeu. Você é uma artista muito boa. Ela o estudou por mais um momento. Então assentiu solenemente, como se tivesse decidido algo importante. Sem dizer uma palavra, estendeu a mão e entregou-lhe o papel. Foi o menor dos gestos, mas pareceu o começo de tudo o que ele pensou ter perdido para sempre. Os dias seguintes se misturaram em um ritmo que Alexandre nunca havia conhecido antes. Todas as manhãs acordava com a mesma dor nervosa no peito, inseguro se Skyler permitiria que as acompanhasse ou se Olivia sequer olharia para ele. Nunca presumiu que era bem-vindo, mas se apresentava de qualquer maneira, ficando no final da passarela, até que Skyler levantasse a mão em um aceno cauteloso. Ele aprendeu a caminhar ao lado delas sem procurar a mão de Olivia, deixando que ela decidisse quando se sentia segura o suficiente para estar perto. Ele a viu ficar um pouco mais corajosa a cada dia, primeiro olhando para ele, depois fazendo perguntas tímidas e finalmente oferecendo-lhe seus desenhos como se fossem símbolos de confiança cautelosa. Certa tarde, enquanto saíam da escola, Olivia o surpreendeu ao deslizar sua pequena mão na dele, sem olhar para cima. Sua palma era quente e macia, e ele a segurou gentilmente, aterrorizado de que de alguma forma pudesse assustá-la se a apertasse com muita força. Skyler percebeu, mas não comentou. Apenas os observou com uma expressão que ele não conseguia ler totalmente. Durante o resto do caminho para casa, Olivia tagarelou sobre um livro que lera, parando de vez em quando para garantir que ele estava ouvindo. Ele respondeu a cada pergunta, até as menores, sentindo que algo estava se desenrolando em seu peito, algo que ele não sabia que estava ali. Era um tipo de paz tranquila que ele nunca encontrara em salas de reunião, coberturas ou nas longas horas passadas perseguindo o respeito de pessoas de quem ele nem gostava. Naquela noite, Skyler o convidou para tomar chá. Era a primeira vez que ele cruzava o limiar de seu apartamento. Tirou os sapatos com cuidado e ficou na estreita entrada, absorvendo as paredes penduradas com as pinturas de Olivia e a pequena cozinha onde Skyler se movia como alguém que construíra uma vida por necessidade, em vez de por escolha. Ela serviu o chá e colocou 2 xícaras na mesinha. Então se sentou em frente a ele, sem olhar em seus olhos. Por um tempo, nenhum dos dois falou. O único som era Olivia cantarolando baixinho para si mesma no quarto ao lado. Finalmente, Skyler respirou fundo. Eu não sei o que você espera de mim, disse ela. Sua voz baixa, mas uniforme. Eu não estou pronta para fingir que o passado não aconteceu. Não espero que você o faça, disse ele imediatamente, porque havia ensaiado aquilo em sua cabeça 100 vezes. Eu não quero que você me perdoe se não puder. Só quero estar aqui, conhecê-la, ajudar. Ela olhou para ele então e seus olhos estavam cansados, mas não maliciosos. Você não pode consertar o que quebrou aparecendo por algumas semanas, disse ela. Ela não entende por que você foi embora. Um dia ela entenderá. Eu sei, sussurrou ele. E quando esse dia chegar, direi a ela a verdade, que fui um covarde e que a culpa foi minha, não sua. O olhar dela permaneceu no dele por muito tempo, procurando qualquer sinal de que ele estivesse mentindo. Finalmente, ela assentiu, como se tivesse decidido acreditar um pouco nele. Não estou fazendo promessas, disse ela baixinho.
Não peço nenhuma, respondeu ele. Depois de um tempo, Olivia entrou com seu coelho de pelúcia subindo no colo de Skyler. Ela olhou para ele, seus olhos azuis solenes, e ele percebeu que ela estava esperando algo. Ele abriu os braços um pouco, incerto se ela entenderia o convite. Para sua surpresa, ela deslizou do colo de Skyler e atravessou o pequeno espaço para se aninhar no dele. Sua cabeça repousou contra seu ombro e ele ficou muito quieto, como se qualquer movimento repentino pudesse quebrar o feitiço. Skyler não disse nada, mas seus olhos brilharam. Pela primeira vez desde a tarde na praça, não parecia que ela estava se preparando para a decepção. Parecia quase em paz. Mais tarde, quando chegou a hora de ele ir, ele colocou Olivia gentilmente de volta em seus pés. Ela procurou a mão de sua mãe, mas se virou para olhá-lo com um pequeno e cansado sorriso. Ele sentiu algo em seu peito se apertar e depois afrouxar, como se finalmente fosse seguro respirar. Na porta, Skyler encontrou seu olhar pela última vez. "Você pode vir amanhã?" disse ela, sua voz suave. Ele assentiu, incapaz de falar por causa da dor em sua garganta. Ao sair para o ar fresco da noite, sentiu uma espécie de certeza calma que não conhecia há anos. Sabia que ainda tinha tudo a provar, que a confiança levaria tempo, que o perdão talvez nunca viesse. Mas também sabia que pela primeira vez em sua vida estava exatamente onde pertencia. O final desta história é discretamente poderoso, porque não finge que o amor ou o arrependimento por si só podem apagar anos de ausência. O que a torna satisfatória é o quão honesta é sobre as consequências das escolhas de Alexandre. Ele não obtém uma reunião instantânea ou um perdão incondicional. Ele obtém a oportunidade de provar, dia após dia, que pode ser melhor. Eu aprecio que a resposta de Skylar seja cautelosa, mas esperançosa. Ela não o deixa voltar à sua vida porque ainda está apaixonada por quem ele foi. Ela o deixa entrar porque vê que ele finalmente está assumindo sua responsabilidade. A história também respeita a perspectiva de Olivia. Ela é muito jovem para entender tudo, mas sua aceitação lenta e hesitante mostra que as crianças geralmente são mais abertas de coração do que os adultos, contanto que se sintam seguras. A cena final parece conquistada em vez de sentimental. Não é uma promessa de que tudo será perfeito, apenas a promessa de que ele não desaparecerá novamente. Isso, para mim, é a parte mais comovente. A ideia de que a redenção não vem de um pedido de desculpas, mas da escolha de continuar aparecendo, por mais difícil que seja.